Regra de L'Hopital, vamos lá, limites do tipo 0 sobre 0. Então, esse exercício aqui, ele é bem simples, diz, resolva os limites abaixo usando a regra de L'Hopital, mas eu quero que vocês prestem atenção no quando necessário. Nem todo limite difícil usa a regra de L'Hopital. Então, vamos lá, vamos deixar isso bem claro. O que a gente vai precisar? Claro, a gente precisa da regra de L'Hopital e aí eu vou dar uma explicação bem rápida do que é a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital se aplica em limites que têm um quociente, ou seja, que tem uma função dividida por outra função e esse limite é ou do tipo 0 sobre 0 ou do tipo infinito sobre infinito. Só nesses dois casos, L'Hopital se aplica. Se o limite não for 0 sobre 0, se o limite não for infinito sobre infinito, não vai dar para usar L'Hopital, tá? Fechou? E aí, como é que a gente faz L'Hopital? Muito simples, deriva a função de cima, deriva a função de baixo independentemente, deriva de cima sozinha, deriva de baixo sozinha, e aí a gente ganha um novo limite. Então, o L'Hopital, só para a gente deixar bem claro, a gente tem aqui um limite que a gente de repente não sabe resolver porque deu uma indeterminação que é daquelas indeterminações ruins, ou do tipo 0 sobre 0 ou do tipo infinito sobre infinito. E aí, o que eu faço? Eu uso essa regra e o que acontece? Eu caio em outro limite. Então, eu tinha um limite aqui que eu não sei se eu sabia resolver e eu caio em outro limite. E esse outro limite aqui é que talvez a gente saiba resolver, tomara que sim. Mas só que aí, o que a gente não pode deixar de esquecer? Que a gente não pode esquecer, né? Não é deixar de esquecer, ao contrário. O que a gente não pode esquecer é que a gente tem outro limite. Então, a gente tem que manter todas as regras de limite, tá, gente? Não é porque fez L'Hopital que aí tudo vira uma bagunça. Toma cuidado com isso. Então, vamos lá. O que mais que a gente vai precisar? A gente vai precisar das derivadas, porque afinal a gente tem que derivar, né? Utilizando a regra de L'Hopital. E também algumas propriedadezinhas das funções elementares. Nesse exemplo aqui, no caso do seno, do ln, dos polinômios e da exponencial. Então vamos lá, vamos para o primeiro exemplo. Limite quando x vai a zero de seno de 4x sobre x. Como é que a gente vai começar esse limite, a resolução desse limite? O primeiro passo é sempre o primeiro passo de qualquer limite, identificar qual é esse limite. O que é identificar o limite? É substituir o x pelo valor que ele está tendendo e ver o que acontece. Então, nesse caso, o x está tendendo a zero, substituo o x por zero. Seno de 4 vezes zero é seno de zero, que é zero. Então, dê um limite de que tipo? 0 sobre 0. Aí tu para e te pergunta, 0 sobre 0 é uma indeterminação? Sim, é uma indeterminação. É uma indeterminação resolvível? Não, não é uma indeterminação resolvível. Eu não posso tratar o 0 sobre 0 só olhando para as parcelas que geraram ele. Eu vou precisar de alguma coisa a mais. E 0 sobre 0 é alguma coisa que eu posso usar L'Hopital? Sim, exatamente. 0 sobre 0 é um daqueles dois e únicos dois tipos de limite que eu posso utilizar L'Hopital. Então, bora lá, vamos utilizar a regra de L'Hopital. Lembrando, o que é a regra de L'Hopital? Quando eu caio num limite do tipo 0 sobre 0, e eu gosto muito de deixar claro, ó, esse limite é do tipo 0 sobre 0 e por isso eu vou usar L'Hopital, então eu derivo em cima e derivo embaixo independentemente. E aí é que vem a parte que vocês têm que trabalhar um pouquinho também, né? Qual que é a derivada de seno de 4x, toma cuidado, porque aqui eu preciso usar uma regra da cadeia, porque não é seno de x, é seno de outro argumento, é seno de y, é seno de z. Qual que é a derivada de seno de y? É cosseno de y, mas aí eu preciso multiplicar pelo fator de correção, que é a derivada do y. No caso, qual que é a derivada de 4x? É 4, e tá aqui. Então, derivei seno de 4x independentemente, derivei x, derivou x sozinho, é 1, e tá feito aqui. Então, agora o que aconteceu? Deixa eu apagar aqui pra gente ter uma visão melhor. O que aconteceu? Aqui eu saí de um limite e cheguei em
outro limite. Agora eu tento resolver esse outro limite. Como é que a gente resolve os limites? A gente começa substituindo o x pelo valor que ele está tendendo, e é isso que a gente vai fazer. Trocou o x por zero, cosseno de zero, 4 vezes 0 é 0, né? Cosseno de zero é 1, então 4 vezes 1. Então isso aqui igual a 1, deixa eu anotar aqui. 4 vezes 1, 4 dividido por 1, 4. Acabou, corre pro abraço, vai para a próxima questão. Mas esse exercício aqui, gente, eu queria apresentar uma segunda resolução só para desencargo de consciência sem utilização da regra de L'Hopital. Tem alguns lugares aí que cobram que não utilize o L'Hopital nesse tipo de exercício. Eu queria apresentar. Se não tá a fim de ver, pode pular o vídeo mais adiante para os próximos exemplos. Mas enfim, vamos lá, vamos ver como é que a gente poderia resolver esse limite sem utilização de L'Hopital. Nesse caso, o primeiro passo é lembrar dos limites fundamentais da trigonometria. Lembrar que o limite de seno de x sobre x quando x vai a zero é igual a 1. E esse limite aqui é muito parecido com esse limite aqui, com a diferença desse 4 aqui que está incomodando, por assim dizer. Se não tivesse aquele 4, era um dos limites fundamentais da trigonometria, daria para utilizar direto. Então, nesse caso, o que eu vou tentar fazer? Uma mudança de variáveis para tirar aquele 4 dali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar todo esse 4x de y, por exemplo, ou de z, ou do que tu tiver a fim de chamar. Então, eu fico com, se y é 4x, então esse x aqui de baixo é y sobre 4. E daí eu troco o meu limite. Eu tinha um limite em x, e quando x vai para 0, y vai para onde? Vai para 4 vezes 0, que também é 0. Então eu fico com um limite. Quando o y vai a 0, 4x é igual a y e x é y sobre 4, tá? Mas ainda não me ajudou. Mas agora só dá uma ajeitada, faz a divisão de frações, tem uma fração em cima, outra fração embaixo, é a de cima multiplicada pelo inverso da de baixo. A de baixo era y sobre 4, vai multiplicar por 4 sobre y. Então ficou aqui 4 vezes seno de y sobre y, e como y está indo para 0, tudo isso daqui está indo para 1. Então agora ficou 4 vezes 1, que é igual a 4. Então aí uma segunda resolução. Eu até gosto dessa resolução porque ela é bonitinha, mas eu não gosto tanto de apresentar ela com muitas introduções e elogios. Por quê? Porque a regra de L'Hopital ela se aplica sem a gente ter uma necessidade de visualizar um truque, de visualizar uma mudança de variáveis. Então, acho melhor vocês que estiverem começando agora focar na regra de L'Hopital. Usa L'Hopital, não tem problema. Se caiu um limite do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, pode usar L'Hopital, tá? Nesse exemplo, poderia fazer de outro jeito, mas não é necessário. O L'Hopital, vocês viram, funcionou muito bem e rápido, nem teve muito problema. Só teve que utilizar uma regra da cadeia ali, tomar cuidado com ela. Então vamos lá, segundo exemplo aqui. Limite quando x vai a 0 pela direita de e na x menos 1 dividido por ln de x. Então, um limite aí com mais fatores, mas é a mesma coisa de antes, pessoal. É só fazer com calma esse limite. Primeiro passo, identificar o limite. Substitui o x por 0 e vê para onde as coisas estão indo. Então aqui, ó, ficou e na 0 menos 1 dividido por ln de 0. E na 0 quanto era? 1. 1 menos 1 é 0, então ficou 1 menos 0 menos 1 dá 0. E quanto é que é o ln de 0 mesmo, pessoal? Alguém lembra aí quanto é que é o ln de 0? Pois é, ln de 0 não existe. Tomar cuidado porque o ln de 0 não existe. Como é que eu vou saber então qual que é o ln de 0? Eu lembro do gráfico do ln, eu sempre digo isso, se a gente lembra do gráfico das funções, as coisas ficam muito mais fáceis. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Esse daqui é mais ou menos o gráfico do ln de x. Para quem lembra do ln de x vai identificar que esse é o gráfico. E quando o meu x está indo para 0, e observa que o x está indo para 0 pela direita, ó. Então quando o x está indo para 0 pela direita, o meu ln de x está
caindo, 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 caindo. O Ln de zero é menos infinito, vamos dizer assim. Quando o x vai a zero pela direita, o Ln de x vai para menos infinito. Então aqui eu tenho um limite do tipo zero dividido por menos infinito. Identifiquei o meu limite. Agora, é uma indeterminação? Sim, é uma indeterminação. Posso usar L'Hopital? Não, não posso usar L'Hopital. L'Hopital eu só uso em limites do tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Esse limite não é um desses dois tipos, então não vou poder utilizar L'Hopital. Mas melhor ainda, porque esse limite aqui tem uma indeterminação resolvível, não tem mais nada para fazer. 0 dividido por infinito é zero. Eu tenho duas forças tentando puxar para o mesmo lado. O numerador está fazendo a fração ir para zero, o denominador está dividindo por infinito. E lembra que dividir por infinito também faz as coisas irem para zero. Então os dois conseguem o que querem. Os dois estão indo para o mesmo lado, não tem competição. Então acabou. Zero dividido por infinito é zero. E tanto faria ser mais infinito, menos infinito, esse zero ser positivo, esse zero ser negativo, é sempre zero. Acabou esse limite de boas, né, gente? Então nem precisou usar L'Hopital. Toma cuidado nesse tipo de exemplo, por isso que eu coloquei ele aqui no meio. Por último, vamos lá. Limite quando x vai a 2 e aqui eu tenho uma função racional, x ao cubo menos 8 sobre x na quinta menos 32. Primeiro passo, identificar o limite, substituir o x por zero. 2 ao cubo é 8, 8 menos 8 é 0, 2 na quinta é 32, 32 menos 32 é 0, tem um limite do tipo 0 sobre 0, então é uma indeterminação não resolvível que eu posso utilizar L'Hopital sem maiores problemas. Então vem aqui, deriva individualmente, ó, deriva individualmente x ao cubo menos 8. Quanto é que dá a derivada de x ao cubo menos 8? 3x ao quadrado. Quanto é que dá a derivada de x na quinta menos 32? 5x na quarta. Lembra, né? Derivada de constante é 0, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, derivada de x na quinta é 5x na quarta. Agora, pessoal, o que eu posso fazer? Eu tenho que tentar sempre dar uma facilitada na minha vida, sempre que for possível. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma simplificação, ó. Eu tenho x ao quadrado multiplicando todo mundo ali em cima, tenho x na quarta multiplicando todo mundo aqui embaixo. Dá para simplificar e fica x ao quadrado ali embaixo, ó. Eu tenho x vezes x vezes x vezes x em cima, só x vezes x, aliás, embaixo, e só tenho x vezes x em cima. Esse x corta com esse x corta com esse x, ficou x ao quadrado embaixo. Então ficou o limite de 3 sobre 5x ao quadrado, quando x vai a 2, substitui o x por 2 e não tem mais nada o que fazer. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5 é 20, então ficou 3 20avos e acabou, pessoal. Então, bem tranquilo esses exemplos aí de L'Hopital, só tomar cuidado para usar L'Hopital só quando puder usar L'Hopital. E quando não puder usar L'Hopital, não usar L'Hopital, tá, pessoal? Então, era mais ou menos isso, bons estudos e até a próxima.